preparados para a nossa aula hoje de História? Ai, eu espero que sim, porque nós temos algo muito legal para apresentar para vocês. Vamos fazer uma viagem ao museu? Você já foi no museu? Você sabe o que é um museu? O que significa a palavra museu? Para que serve museu? Quantas perguntas? Então, museu é um lugar ou uma organização que guarda obras de artes. Lá pode ter pintura, pode ter escultura, pode ter experimentos, objetos, várias coisas a gente guarda no museu. E normalmente os museus contam histórias. Isso mesmo. Ou do passado, do presente ou do futuro. Tem museu do futuro também, sabia? Com coisas e tecnologias que as pessoas esperam conseguir fazer. Mas a viagem que nós vamos fazer é ao passado. É ao passado? Já passou, já aconteceu. E lá no museu está guardado as recordações. Ai, que legal. Eu já fui no museu. Já? Qual já. museu? Eu já fui no museu que tinham vários objetos lá do Egito. Que legal! Ai, eu ia amar ir num museu desse. Eu fui num museu histórico. Ele tinha ossos, tinha crânio dos animais. Que bem legal! E a viagem que a gente vai fazer ao museu é do quê? É um museu de história, de família. De família? Isso mesmo. Vão ter famílias lá no museu pra gente Não. ver? Então o que a gente vai ver lá? Aí na sua casa, o que vocês costumam guardar de recordação? O que você tem de recordação da vovó, por exemplo, aí? Às vezes pode ser um objeto, mas não, algo que você vê a sua avó, que você vê os seus tios, que às vezes você também guarda de você mesmo, do papai e da mamãe. Uma foto! Foto! Isso mesmo. É um museu de fotos. Também podem ter quadros de pintura. Ai, deixa eu contar. A minha mãe foi esses dias lá na casa da minha avó. E ela achou um retrato dela, de quando ela era moça, mas era um retrato pintado, não era uma foto. Era uma foto, não, era um retrato dela, só que era pintado. Eu já vi pessoas que fazem o autorretrato. Por exemplo, você está sentada aqui, a pessoa pega um lápis mesmo, pega uma folha em branco, olha para você e começa a te desenhar. E sai igualzinho, como se fosse uma foto. Ai, que legal. Então, nesse passeio do museu, nós vamos ver fotos, quadros, retratos de famílias diferentes. Famílias antigas, Famílias grandes, famílias pequenas, tudo isso a gente vai perceber. Será que essas famílias são parecidas com a nossa? Vamos descobrir nesta viagem. Então, Vem com a gente! Pessoal, olha aí o nosso primeiro quadro da nossa visita ao museu. O nome desse quadro é Família Reunida e foi pintado por Almeida Júnior, um pintor brasileiro que nasceu em 1950 e morreu em 1899. Faz bastante tempo. Vocês estão percebendo que toda essa família está aí reunida, mas cada um está fazendo uma coisa diferente? Dá uma olhadinha. Diz aí para a prof, o que a mamãe está fazendo? Ela está mostrando um bordado para a filha, enquanto as outras crianças fazem outras coisas. O papai parece que está lendo alguma carta muito importante. Os meninos estão cuidando do bebê mais novo e tem um outro que parece que está lendo alguma coisa. Viram só quantas pessoas tem nessa família? Conta ali para a prof. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma família de 7 pessoas. Quantos, não é mesmo? E aí na sua família, quantas pessoas tem?
E esse quadro, pessoal, foi pintado por Eastman Johnson, um pintor norte-americano que nasceu em 1824 e morreu em 1906. Esse quadro é mais antigo do que o primeiro que nós vimos e ele retrata uma família bem grande. Provavelmente não tem só uma família ali. Vocês conseguem contar quantos homens e meninos tem nessa pintura? Eu só contei 3 meninos e todas as outras pessoas são mulheres. Engraçado, né? Por isso, eu acho que não é só uma família, mas devem ser 2 ou 3 famílias ali. Esse outro quadro, turma, é de um pintor carioca chamado Di Cavalcanti e o nome dele é Família na Praia. As pessoas que foram pintadas aí não se parecem muito com as pessoas reais. Ele tem uma característica de caricaturista, quer dizer que é um desenho que as pessoas pintam para imitar as pessoas, só que não tem as características semelhantes, assim, idênticas. Percebe como os rostos são bem redondinhos, parece até desenho que a gente faz? Esse outro quadro também é de Eastman Johnson, aquele pintor norte-americano que a gente já viu. Olha só que família legal nós temos aí. Parece que estão todos conversando na beira da lareira. Conta pra prof quantas crianças tem nessa imagem. Quero ver se você acerta. O nome desse quadro é Vida em Família e foi pintado por George Caleb Binkman. Olha só, vida em família. Consegue perceber que antigamente as famílias não tinham energia elétrica? Toda essa família está aí reunida, mas parece que eles estão no escuro. O que é que está iluminando a casa deles, pessoal? Isso mesmo. Uma vela, a lareira. Antigamente não existia luz elétrica e as famílias se reuniam nas horas da refeição e em volta dos lampiões e das velas para conversar e trocar ideias. Legal, né? Essa pintura foi feita por um pintor colombiano chamado Fernando Botero. Dá uma olhada nessa família que diferente. Quantos componentes tem nela? Ah, quem olhou muito bem, viu ali o bebezinho. São 5 componentes nessa família. E eles também têm uma pintura de caricatura. Os rostos são bem diferentes, redondinhos, as pessoas são bem grandes. Gostaram dessa pintura? Ela é bem mais alegre do que as outras. Já essa pintura tem um estilo meio bizarro, diferentão, não é mesmo? As pessoas têm umas caras estranhas e engraçadas. O nome desse quadro é Família e foi pintado por Lazer Segal, um pintor lituano brasileiro que nasceu em 1891 e morreu em 1957. Curioso, não é mesmo? Nós vemos ali, de repente, um avô, um pai, uma mãe e 2 crianças. Mas não dá para ter muita certeza, não é? E olha essa pintura, pessoal. Tem até o cachorrinho da família. Tem muitas pessoas nessa família. Antigamente, as famílias eram bem grandes. As mamães e os papais tinham muitos filhos e acabavam morando todos juntos. Esse quadro foi pintado por Charles Paley e ele é um pintor americano que nasceu em 1741 e morreu em 1827. As pinturas não são como os retratos, como as fotos. Na pintura, o pintor imagina e faz do jeito que ele quer. Não tem ali uma pessoa parada, esperando, olhando para ele. Então, ele precisou ter muita imaginação para desenhar o rosto de cada um.
Ah, pessoal, nosso passeio ao museu está acabando. O último quadro que eu quero mostrar para vocês é o quadro de Tarsila do Amaral. Ela é uma pintora brasileira muito conhecida por aqui. Os seus quadros fazem muito sucesso e são muito importantes para a nossa cultura. O nome desse quadro é A Família. E ela pintou uma família de pessoas do nosso Nordeste, uma região do Brasil onde faz muito calor. As pinturas dela também são caricaturistas, que imitam as expressões das pessoas, mas não são idênticas. E aí, conta pra prof quantas pessoas tem nessa família bem grandona? E aí? Vocês gostaram da nossa grande viagem ao museu? Gostaram, pessoal, dos passeios que a gente fez? Vocês viram que família legal, cheia de gente. Também tinha famílias pequenas, mas o importante é que família é família. E os retratos? Ai, tão que legal. Mas tinha retrato, cada um diferente do outro, né? Verdade. As características, né? Eles não são iguais. Não são as mesmas características, são diferentes. Sim, porque cada artista pinta do seu jeito. Usa a sua criatividade, a sua imaginação. Que tal eles serem os artistas agora? Bacana, gostei dessa ideia. Então, para nossa realização de hoje, você vai ser um artista. Uau! E precisa criar o seu quadro da família. Que legal! Pensa aí. Você vai desenhar, fazer o seu autorretrato da família. Você vai usar a sua criatividade e fazer um quadro. Isso mesmo. Bem legal. Bem caprichado, porque já que a gente passeou no museu, a gente vai fazer o museu da nossa turma. E aí a gente vai mostrar para toda a turma o seu retrato da família. Faz o seu retrato bem caprichado. Às vezes você pode ir lá, folhear lá o álbum de fotos. Pega a foto mais bonita. O álbum da família. Pega uma foto lá, olha lá e faz a sua obra de arte. E lembra que depois nós vamos compartilhar com os amigos. Então, capricha. Isso mesmo. Então, vou ficar aqui esperando Ai, eu ansiosa também. para ver os quadros da família. Tchau. Tchau.